Estamos ao vivo! Salve, salve galera! Esse é o novo formato aqui do nosso projeto. Quero agradecer você por estar assistindo. Estamos aqui ao vivo. Se você estiver assistindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, qualquer lugar que você estiver assistindo, já deixe seu like, pô, se inscreva no nosso canal, qualquer canal, pô, vai dar um pulinho também no canal dos nossos colegas aqui, todos nós. Nós vamos deixar aqui nas descrições, tá? Então você vai lá, se inscreve, deixa o like. Isso vai ajudar a gente a alcançar mais pessoas, né? E esse vídeo vai chegar mais longe. Você já está acostumado, todo mundo fala isso, mas saca só, mano. Esse é o novo projeto que a gente tá lançando agora, lançando hoje, tá? Esse é o nosso primeiro vídeo. Nós vamos lançar também esse vídeo como formato de podcast, então ele vai sair em algumas plataformas como áudio, se você preferir escutar como áudio também. Vai sair toda semana material, muita coisa boa falando sobre estudo, sobre são três cabeças pensando aqui. Já já eles vão, nosso colega aqui vai falar sobre quem eles são, enfim. Mas quer dizer que nós estamos iniciando esse projeto agora chamado Triunvirato. Já já a gente vai explicar o que significa Triunvirato. Mas eu quero me apresentar. Eu sou o Lucas Ramos, tá? Eu sou baterista, sou professor de bateria, tenho curso online, dou aula no conservatório aqui no estado de Goiás, em Goiânia, e conservatório do estado, e também dou aulas particulares aqui na minha sala. Quero dizer para vocês que a minha rede social é @LucasRamosBaterista, meu YouTube também é Lucas Ramos Baterista Oficial. Enfim, pode seguir tudo aí, dá uma força pra gente. E eu já vou apresentar nosso próximo amigo aqui, que é o Lincoln. Fala aí, Lincoln. Fala galera, eu sou o Marcos Lincoln, sou saxofonista aqui de Goiânia, sou professor também do ITEGO Basileu França, que é um conservatório de música aqui de Goiânia. Tenho um material também online e dou aulas particulares aqui em Goiânia, né? Tem as minhas redes sociais aí, que vocês possam estar acompanhando um pouco do meu trabalho também, @mlincoln_sax, e também tenho página no Facebook lá, Marcos Lincoln, vocês vão me achar por lá também, beleza? Vai lá, Matheus! Fala galera, sejam bem-vindos aí à live. Meu nome é Matheus Guerra, sou guitarrista. Também tenho trabalho no YouTube, Instagram, Facebook. Vocês podem seguir, tudo Matheus Guerra Guitarrista, @Matheus Guerra Guitarrista, vocês me acham lá. Também tem um curso online de improvisação que chama Improviso Funcional. Então, se você está iniciando a improvisação ou já está médio avançado também, o curso serve para você também. Beleza? Vamos lá. Comentar um pouco sobre esse projeto, né? Manda ver, Lucão. De bola. Então, vamos falar um pouco sobre o nome Triunvirato, né? Por que Triunvirato? Triunvirato, na verdade, é uma peça de bateria, né? Formada para três pessoas, do Pascoal Meireles, que é um baterista conhecido no mundo inteiro, né? E Triunvirato, o significado de Triunvirato são três governos, então são três cabeças pensando numa governança. Então, nós estamos pensando três cabeças envolvidas num só propósito, que é o seu desenvolvimento. Então, nós queremos que você desenvolva a sua forma de pensar, a sua forma o seu mindset, a sua forma de estudar. Inclusive, falando um pouco já sobre a forma de estudar, eu quero já puxar sobre o tema, que nós vamos falar hoje um pouco sobre como estudar, né? Eu acho que todos nós temos aí enfrentado com os nossos alunos, e eu mesmo tive problema no começo, como saber o que estudar, a forma correta de estudar, o que estudar, como otimizar. Hoje eu sei que o que eu queria era otimizar o meu estudo, né? E aí somos três pessoas que pensamos algumas coisas iguais, algumas coisas diferentes, e vamos levantar os nossos pontos de vista aqui, né? Você quer começar alguma coisa aí já, Lincoln? Falar alguma coisa? Bom, eu queria falar o seguinte, né? Essa questão de como estudar, de como organizar essa questão de rotina de estudo, era uma das coisas que eu mais me preocupava, porque às vezes a gente passa muito tempo você se planejando e parece que tem aquela sensação que não sai do lugar, e isso às vezes é um pouco frustrante, né? Para muita gente, seja pra gente que já trabalha com isso, seja para os nossos alunos. Acho que o Lucas passa com isso com os alunos dele, o Matheus também, e isso é uma coisa que, inclusive, é um tema muito interessante que a gente vai abordar hoje, né, que possa ajudar, assim, um pouco, falando um pouco da experiência do Lucas, da minha experiência, da experiência do Matheus, né, o que a gente desenvolveu ao longo desses anos aí, o que foi que realmente fez a diferença, o que a gente estudou, né, e como
como que a gente chegou num ponto que está hoje, como estudar, de como realmente ter uma certa evolução, como não ficar desanimado, né, em relação aos estudos. Sim. É isso. Fala aí, Matheus. Então, para a gente meio que iniciar aí, né, nos assuntos, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente está falando em estudo, é a questão do objetivo mesmo, assim. Por que você está estudando? Por que você tem que estudar? Por que você vai estudar? Acho que isso, você definir isso, né, definir essas metas de objetivo, eu acredito que é o passo, talvez, primordial, assim, para a gente ter um certo foco, né, para a gente poder, de fato, gastar um tempo, investir um tempo, selecionar um tempo para aquilo, focando no objetivo. É uma coisa que eu concordo com o Matheus, essa questão da clareza nos objetivos, porque é igual todo ano passa o ano e todo mundo vai lá, faz aquele monte de listinha de projetos, de objetivos que você quer, mas às vezes o seu objetivo não é direcional, não é focado, é um objetivo meio amplo demais, né? Por exemplo, esse ano eu quero tocar mais que o ano passado. Então, digamos, se a gente tem um exemplo que você tocou 10 horas por mês no ano passado e esse ano você toca 10 horas e 10 segundos, você está tocando mais. Ou seja, você não tem um objetivo muito claro, precisa ser um objetivo claro para você. Então, esse ano, eu quero, por exemplo, esse ano eu quero trabalhar 2 músicas por mês. Esse ano eu quero desenvolver uma técnica nova, ou aprender uma técnica nova para o meu instrumento, uma técnica por mês. Então, esses objetivos são objetivos mais claros, são objetivos específicos, e isso faz realmente você correr atrás do seu objetivo, correr atrás do que realmente você quer. Não é, Lucão? Vamos fazer para ficar bem didático aqui para a galera. Eu vou fazer uma listagem daquilo que a gente for conversando, por exemplo, como se fosse o número 1. Então, nós vamos colocar como objetivo do desenvolvimento. Seria legal assim? Pode ser. Ou clareza dos objetivos. Clareza de objetivos. Acho que é melhor. Legal. Então, vamos lá. Vou colocar aqui clareza dos objetivos. Ok? E aí eu queria falar um pouco, porque a forma com que eu venho pensando, como se eu levantar como questão mesmo, assim, como devemos começar a estudar para alcançar essa evolução que queremos. Então, se a galera já está aqui assistindo essa live, é porque a galera já quer saber sobre estudo. Então, a pessoa já tem o objetivo de estudar. Então, pensando nisso, inclusive falando um pouco já do meu e-book, eu tenho um e-book, e nesse e-book eu falo como otimizar o seu estudo, né? Como é que você vai melhorar o seu estudo. Eu quero dizer que eu uso uma ferramenta chamada PNL, né? Que muita gente, programação neurolinguística, muita gente conhece, porque tem muito coach aí que usa essa técnica, né? E na verdade, essa ferramenta de programação neurolinguística, eu uso uma técnica chamada modelagem. Então, eu acho que a primeira forma, quando a pessoa que já toca ou que quer chegar em algum lugar, eu acho que a primeira forma é ter a clareza do que ele quer, que acho que a maioria que já está aqui vendo já deve ter, né? Ou os meus alunos já têm uma clareza do objetivo, pelo menos no sentido mais amplo. Eu quero falar no sentido macro, né? No sentido de pensar, cara, eu quero tocar melhor, eu estou procurando um estudo para evoluir tocando, né? Então, essa ferramenta vai trazer essa técnica chamada modelagem. Por quê? Se eu modelo aquelas pessoas que já são bem-sucedidas para poder chegar nesse ponto que é o que vai culminar do que eu quero ser, eu acredito que esse é o primeiro parâmetro que o aluno deve ter. Então, ele tem que ter os parâmetros de modelagem. Mas eu sou iniciante. Cara, não tem problema. Se você é iniciante, você vai pegar... Eu geralmente falo para os meus alunos assim, cara, você pega as 5 bandas que você mais gosta e você vai modelar esses 5 bateristas. Vamos pesquisar quem são esses bateristas. Então, a gente já tem um pouco daquilo que a gente quer fazer, da forma que a gente quer traçar, né?
dentro desse pré-requisito. Eu acho que isso é extremamente importante. Além de ter objetivo, é claro que tem muitas outras coisas, mas se a gente modelar, assim, para quem já toca, provavelmente já vai ter as pessoas que a gente modela e gosta. Para quem não toca, cara, por que você começou a querer? Então você já vai, não é porque eu gosto da banda tal, porque eu gosto daquilo. Cara, a gente tem que modelar para a gente chegar num ponto. Eu acho que isso é interessante e deve ser feito. O que vocês acham? Exatamente. Eu acho interessante, muito interessante, porque isso é uma coisa engraçada, assim. Quantos alunos de vocês já fizeram isso? Chegaram assim e falaram, ó, quero tocar que nem um fulano X, quero tocar que nem um músico X e um músico Y. Isso geralmente, assim, o cara quando vai pegar aula, o aluno quando vai pegar aula, ele não tem essa noção assim, de ter uma referência, de ter um... Pelo menos eu, na época que eu comecei a tocar, eu lembro que, por exemplo, o Red Hot Chili Peppers é uma banda que eu, né, gosto demais, até hoje. Tem um tributo, inclusive, e tudo. Mas, por exemplo, o guitarrista, né, o John Frusciante lá, cara, eu gostava demais do som dele, assim. Então, eu queria tocar guitarra para tentar chegar àquele nível dele, né? Falar, porra, quero ter esse prazer de um dia subir no palco, de tocar que nem o cara, né, de fazer música mesmo, de verdade, assim, com o cara. E eu vejo que muita gente, você perguntar, mas por que você tá fazendo aqui, né? Tipo, e aí, qual é o seu objetivo? O que você tem de plano, assim, na música? Por que você começou a tocar? Por que você quer gastar um tempo da sua vida nisso? Porque isso é uma coisa interessante da gente, né, pontuar também. A gente, quando a gente está começando alguma coisa, não só começando, né, mas também estudando alguma coisa, você está investindo tempo da sua vida nisso. Então você tem que ter um propósito nisso, não você está jogando tempo da sua vida fora. É o que eu entendo, assim. E muita gente já chega assim e fala, não sei, assim. Você fala, pô, mas e aí, você gosta do quê? O que você gosta de ouvir? Eu escuto isso, tá, mas e aí, você não tem um ídolo, você não tem ninguém que você quer, né, seguir e, sei lá, estudar e tirar música, e tirar um repertório, né? Isso é coisa interessante também a gente falar depois, repertório né, e um pouco disso. Mas isso eu acho que é problemático, porque principalmente no começo você tem que ter boas referências, você tem que ter um certo ídolo, você tem que querer tocar que nem alguém para te incentivar mesmo. Eu acho que, na verdade, não só no começo, né? Eu acho que durante toda a carreira a gente tem que ter esse incentivo, né? De ter alguém como referência, de estar escutando sempre música nova, de estar trabalhando nessa área aí da nossa carreira e da nossa, né, percepção musical e todas essas questões aí. Eu acho Falando, que falando sobre isso, assim, eu não sei os alunos de vocês, mas essa questão de ouvir, né, de ter uma referência, assim, pra mim, até às vezes complicado, porque eu passo a ter uma listinha de vários saxofonistas para os alunos terem contato, né? E assim, e o retorno, eu gosto de ter um feedback, assim, de perguntar, às vezes, e aí, está ouvindo e tal. E o retorno às vezes é muito ruim, né? A lista que poucos são os que vão lá, escutam, que querem conhecer, que querem, vamos dizer assim, querem até entrar nesse mundo, né? Não tem como você entrar no mundo da música se você não escuta, se você não sabe quem é que toca determinados instrumentos, se você não curte o som, se você não sabe nem que ritmo que é o que você gosta, que você quer tocar, né? Eu lembro isso que quando eu comecei a tocar, cara, ninguém nunca falou pra mim, falou assim, olha, você precisa ouvir, você precisa ter umas referências. Cara, parece que foi meio que uma coisa quase natural, sabe? Eu ia ouvir os saxofonistas e curtir aquele som pra caramba. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Michael Brecker, eu falei, meu Deus do céu, como que esse cara toca desse jeito? E foi um encontro assim que eu falei, cara, um encontro que eu falo obviamente com vídeo, né? Mas foi uma coisa que eu falei, nossa, e foi uma coisa assim que eu falei, cara, eu quero tocar igual esse cara. Então, assim, era uma referência muito forte, né? Então, isso às vezes, quando a gente tem essa referência muito forte, isso acaba animando a gente um pouco mais para estudar, né? E assim, e como eu toco mais saxofone alto, eu me identifiquei muito com outro saxofonista que é o Kenny Garrett. É um saxofonista que eu gosto pra caramba, escuto pra caramba o cara. E é uma influência muito grande pra mim, né? Ao longo de todo esse tempo que eu venho estudando, falei, pô, quero tocar igual o cara, às vezes quero fazer algumas coisas que ele faz, algumas técnicas que ele utiliza. Isso é importante pra gente também, porque
Porque não tem como você querer saber um assunto, você querer estudar um assunto, mas você não querer saber quem é que já estudou, quem é que está fazendo, né? Não faz o menor sentido se a gente começa por isso. Então, às vezes é muito ruim quando você não quer. Quero tocar, mas não quero ouvir. Quero tocar, mas não quero conhecer. Isso não é interessante isso, né? Só para colocar aqui, eu acho que assim, os grandes gênios, né, eles já existem, né? Então, se os grandes gênios existem, para a gente ter até uma identidade, a gente precisa saber o que existe para criar uma identidade, né? Não dá para uma. Aliás, a gente estava conversando outro dia e é aquilo que a gente estava falando, a gente já nasce modelando alguém, né? Então a gente só fala porque a gente escuta, né? As pessoas que são surdas, por exemplo, não conseguem, às vezes não são surdas e mudas, mas a maioria dos surdos não conseguem falar porque não conseguiram escutar. Então, desde sempre existe a modelagem, né? Então, o ser humano ele sempre vai ter modelagem. Então, como segundo tópico, eu acho que colocar a modelagem é a forma como a gente já consegue ver, né? O que a gente precisa fazer, mas colocar o segundo tópico como ter uma referência. Então, acho que esse é o segundo tópico que acho que já vai ser super bacana, né? Inclusive eu geralmente falo para os meus alunos que a modelagem não precisa ser só dos músicos que ele... Por exemplo, sou baterista, mas não precisa ser só de baterista, né? A gente pode modelar os gênios, por exemplo, eu sou muito fã do Miles Davis, né? Enfim, tem grandes músicos, né? Joe Coltrane, enfim, se a gente for ficar falando, a gente vai falar milhares aqui. Mas então, todo mundo concorda, então, que a primeira seria, então, a clareza dos objetivos, o segundo, a gente está falando sobre ter uma referência, e aí vamos caminhar aqui para a gente ver, porque a gente pode criar os outros tópicos, né? Sim. E no final a gente pode fazer um resumo para a galera sentir o que a gente acha, né? Mas só queria citar uma frasezinha simples aqui, para a gente discorrer um pouco sobre essa frase, para ver o que vocês acham, que é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos. A galera vinha falando um pouco sobre material, né? O que vai estudar e tudo mais. Mas eu queria só citar para quem não conhece o Michael Jordan, jogador de basquete, a turma que estiver assistindo aí, que é de 99 para cá, o Michael Jordan, ele aposentou em 1999. Então tem uma galera que acompanha a gente que é mais nova e pode ter ouvido falar e tal, conhecer, mas se você não conhece, depois você dá um Google aí e dá uma sacada. O cara era gênio, né? O cara fez a carreira dele no Chicago Bulls, mas a frase dele é assim, é bem simples. Se você dominar os fundamentos, o nível de tudo que você faz subirá. Então, o que eu venho falando dos meus alunos cara, acho que é genial isso aqui, essa frase dele, né? Vou repetir, então. Se você dominar os fundamentos, o nível de tudo que você vai fazer vai subir. Então, assim, eu queria que vocês falassem um pouco, para vocês, o que vocês acham. Qual a importância dos fundamentos? Depois eu posso falar também o que é as importâncias dos fundamentos para mim, mas eu queria escutar um pouco vocês. Vai lá. Cara, eu vou falar um negócio. Quando eu vi essa frase aí, já falei assim, pô, fantástica. É uma coisa assim que, pra mim, nem precisa ser explicado. Mas, comentando um pouco sobre ela, assim, os fundamentos é basicamente ali a estrutura de tudo, né? Um prédio, quanto mais alto o prédio, maior tem que ser ali a base, maior, vamos dizer assim, teoricamente tem que ser essa questão dos fundamentos, né? Eu acho que uma das coisas que mais faz os alunos, eu principalmente falando dos meus alunos assim, que mais fazem eles terem um retardo no sentido de desenvolvimento é justamente essa questão de não valorizar os fundamentos, né? Eu vejo as pessoas muito mais, parece que elas querem saber somente aquele negócio, qual é o pulo do gato? Como é que eu faço para fazer isso mais rápido? Como que funciona? E na verdade, quando se trata de educação, às vezes a gente quer fazer como se fosse uma corrida, né? Como se estivesse fazendo uma outra coisa. Não, cara, quando se trata de educação, você precisa entender que cada um tem um período de maturação, né? Então, assim, o meu período às vezes é uma semana, o do Matheus pode ser 2, o do Lucão pode ser 1 mês, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que procurar entender. Isso é uma coisa também que aquele negócio, você precisa se conhecer, né? Então, quando você trabalha esses fundamentos, quanto mais você estuda e mais você observa essa questão
do seu desempenho, seu desenvolvimento, você começa a entender que o seu período de maturação, o seu período de desenvolvimento é um período específico, né? E aí quando você fala assim, pô, o cara não trabalha os fundamentos, o cara não gosta, às vezes no caso do saxofone, de estudar nota longa, o cara não gosta de estudar escalas, o cara não gosta de estudar, só quer saber de ficar tocando música, é o que a gente mais vê, e isso é ruim. Porque quando ele enfrenta alguma coisa, quando precisa tocar alguma coisa mais rápida, a técnica dele não tá boa, a sonoridade dele não tá boa, a afinação tá lá no céu, né? E isso é um pouco complicado quando você vê essa questão. E tem muita gente que fala que não gosta, né? Eu costumo até usar um exemplo. Eu tenho um aluno de 10 anos que se chama Raul. E ele me falou um negócio pra mim assim que eu falei assim, cara, como que o moleque de 10 anos consegue ter essa maturidade? Tava numa aula conversando, a gente conversa, ele gosta de falar e tal, e eu gosto de ouvir, né? Até para ele se sentir um pouco mais à vontade durante as aulas de saxofone. E ele falou assim, professor, lá na escola o povo descobriu que eu toco saxofone, porque mandaram um vídeo lá, e eles viram e etc. Aí eu falei, caraca, Raul, que bacana! E aí, o que você achou? Nossa, eu achei legal, mas agora eles só ficam pedindo pra eu mandar música pra eles. Tenho que mandar música, tenho que mandar músicas. Só que eles não entenderam que não é só música, não é só ficar tocando. Eu preciso estudar o instrumento, eu preciso estudar o método, eu preciso estudar outras coisas. Eu falei assim, cara, olha o que esse menino tá me dizendo. Isso foi uma coisa que eu não falei pra ele. Eu não cheguei a precisar falar pra ele que ele precisava fazer isso. Eu simplesmente, a gente foi seguindo um método, foi seguindo um passo e ele entendeu isso, sabe? E é interessante quando você vê que o aluno mesmo entende isso, né? Porque você vê o desempenho dele. Então você pode, enquanto professor, a gente tem vários alunos, então você, às vezes chega no final do ano, você faz ali um balanço ali, pô, qual aluno que desenvolveu? Pô, esse desenvolveu bastante, esse desenvolveu pouco. E aí quando você procura achar aquele caminho, pô, por que esse aluno desenvolveu? Aí muitas vezes você vai achar essa questão dos fundamentos, ou seja, não gosta de estudar, não gosta de trabalhar as coisas mais básicas, só quer trabalhar as coisas mais avançadas. Só que uma coisa que precisa ficar clara é o seguinte, eu posso trabalhar as coisas mais avançadas? Claro que posso, mas se eu não tiver uma base, de nada adianta. Né? Às vezes não é pegar um exercício muito rápido e ficar tocando, subindo e descendo, mas às vezes alguma passagem não tá legal, né? E aquela sensação de só falar assim, pô, não, tô tocando, tocar por tocar, cara, às vezes é um pouco frustrante assim, porque um dia você vai ter que acordar e talvez quando você acorde já esteja frustrante demais ou você não tá com muito saco para refazer todo o processo, né? Então eu acho muito importante essa questão de estudar os fundamentos, de estar trabalhando isso sempre, né? Inclusive para nós saxofonistas, eu não sei para vocês aí, mas assim, trabalhar os fundamentos é uma coisa muito importante, independente de ser iniciante, intermediário ou profissional, né? Isso é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, faz parte do processo, né? Fala aí, Matheus. Olha, sobre esse assunto aí de fundamentos, uma coisa que eu acho super importante é o seguinte, pelo menos eu vou falar um pouco da minha área agora, né? Guitarrista. Cara, guitarrista, galera, guitarrista é o seguinte, os caras não querem estudar o arpejo a 20, sei lá, 60 BPM, 70 BPM, estudar devagar, já começa daí. Segundo, a maioria dos guitarristas né, que eu conheço e tal, que a gente vê também em fóruns, em grupos e tal, bicho, a galera só quer saber dos assuntos avançados. Então o cara quer saber sobre a posição de arpejo, alguns querem saber de harmonia, né, de coisas avançadas, de pressão de acorde, de tensão, de etc, né, desses assuntos mais avançados com harmonia. E quando fala em improvisação, os caras querem saber como é que toca rápido sempre, ou algum assunto, né, parecido com isso. A gente parece que vive naquela época, quem tem o dedo mais rápido do Oeste, né? Sim. Não, e guitarrista, isso é pior. Eu não sei como é que é pra você, mas, cara, guitarrista, isso é assim, isso é cruel, um negócio que é absurdo, cara. Você vê que 80% dos caras querem tocar rápido o tempo inteiro. Os caras só se preocupam em estudar técnica, isso é outra coisa interessante. Os caras só se preocupam em estudar técnica o tempo inteiro, né? Então, assim, supervalorizam esse assunto da técnica, o que eu acho que, assim, porra, bom pra caralho, né? Tudo certo. Mas
Cara, só isso também não, né? Vamos lá. Acho que saber dividir essas questões dos conteúdos é fundamental. E, e o mais interessante, agora o principal assim, que eu quero dizer sobre isso. Sempre que eu pego aula com algum top do mercado, assim, com algum top guitarrista mesmo, né? Sei lá, enfim, algum top mesmo do mercado, tem como citar, posso citar alguns nomes, mas eu acho, né, vamos deixar em off. Mas sempre que você pega aula com top do mercado, você vê que os caras, os caras têm o fundamento num nível absurdo. Isso assim, ó, eu não sei do instrumento de vocês. Cara, guitarra, sempre que você vai pegar aula com top do mercado, os caras têm um fundamento absurdo. O cara toca arpejo em várias posições, o cara sabe todas as qualidades de arpejo. Vou citar só arpejo, só para vocês entenderem. Então, o cara toca arpejo menor, arpejo maior com sétima maior, arpejo maior com quinta aumentada, arpejo menor com meio diminuto. Várias posições, diagonal no braço, visualiza nota no braço, tudo quanto é maneira diferente que vocês imaginarem. Então, eu percebo que, assim, quanto mais hard level, assim, né, alto, você está no conceito dos assuntos primordiais, os conceitos mais básicos, mais você vai visualizar a nota. Eu falo sempre de visualização de nota na guitarra, porque é um instrumento que não é, que é difícil, né, de visualização. Não é que nem um piano, você chega e está tudo ali, né, tudo certo. A gente tem que ralar um pouco nisso também. Então, eu acredito que esses conceitos básicos, a gente tem que estar com eles num nível muito bom. E estudar muito devagar, e principalmente como estudar, é o que a gente está falando hoje. Sim, e já dando uma dica para isso, eu vou até fazer uma pergunta, vou voltar uma pergunta para vocês agora. Deixa eu só responder esse tema aí, deixa eu responder também. Manda, responde. Eu lancei isso aí, inclusive, já antes de responder, só para dizer, o terceiro tópico pode ser a importância dos fundamentos. Sim, o que vocês acham aí? Com toda certeza. Sim, com toda certeza. Manda ver. E assim, só para matar assim, o lance do que eu penso, é que eu vou dar um exemplo de falar sobre... Quando eu pensei nessa frase, a primeira coisa que me veio à cabeça foi, cara, como é que eu posso chegar na explicação para mostrar para o meu aluno, né? Isso, inclusive, isso que eu vou falar está dentro do meu e-book lá, dentro do meu livro, de como estudar. Eu comecei a pensar, cara, o que tem na natureza, o que tem no mundo moderno, o que tem na vida de qualquer ser humano que mostra que o fundamento é mais importante do que o fim, né? Porque o processo ele é muito importante. E aí eu lembrei lá do jardim de infância, quando a gente começa a aprender sobre as cores primárias. Olha só, vê se esse exemplo não é o mais... Cara, a gente mata isso aqui só falando sobre as cores primárias. Como é que eu consigo chegar nas outras cores? Cara, se a gente não dominar as cores primárias, se a gente não tiver o domínio, né, a gente não vai ter o resultado, cara. Se eu tenho através de 3 cores, eu chego no resultado das outras cores. Cara, isso aí é o mais importante. Eu tenho o fundamento e aí eu crio todo o resto, né? E aí, se a gente pensar também, a gente pode falar um pouco sobre o cinema, né? O cinema, ele, às vezes, tem gente que dá mais importância ao cinema, tem os noveleiros, pronto, sei lá, todo mundo que dá série, todos esses negócios. Cara, é simples. Todo mundo dá importância, a relevância para todo mundo. Cara, aquela atriz bonita, aquele ator bonito, aquele cara que fala bem, aquele que faz aquela ação mais top, não sei, cara, mas muita gente, assim, hoje acho que já tem mudado muito. Mas, cara, se você não tiver uma boa luz, igual aqui, ó, você vê que minha luz não está tão boa aqui hoje, mas vai melhorar com o passar do tempo aí. A luz, a composição, o movimento de câmera, o roteiro, o ritmo de tudo isso aí são os fundamentos da sétima arte, que é o cinema. Se não tiver isso, não adianta. Você pode ter a melhor atriz, o melhor ator. Cara, se não tem esse fundamento, se não tem aquilo ali pronto, cara, vai ficar horrível. Não tem imagem, não tem as coisas funcionando. Então, na música da mesma forma. Então, por isso eu acabei criando alguns... eu pensei em camadas, né?
que eu acredito que sejam os pilares, e acredito que vocês também têm um pilar de cada instrumento. E aí eu acabei criando, são 7 camadas que são os fundamentos e os pilares da bateria, né? E é isso aí, se você quiser, você que está aí do outro lado, quiser ver, você vai ter que baixar meu e-book para ler isso aí, como é que você vai estudar, né? Já vamos puxar para a gente aqui. Olha só. É isso, é isso. Aí, Matheus. Então, só falando um pouquinho agora, assim, eu vou botar aqui essa pergunta um pouquinho mais para frente. Eu até anotei ela aqui para não esquecer, mas uma interessante também, meio que complementando esse assunto, eu acho que é super importante a gente ser autocrítico o tempo inteiro, com a gente mesmo. Né? Como a gente gasta o nosso tempo estudando. E principalmente, em qual momento que a gente está, saber se portar, né? Se comportar, saber assim, aonde a gente está. Porque, por exemplo, eu estava falando desses assuntos, né, mais complexos, mas uma pergunta, até para a gente, para quem está ouvindo e vendo a gente aí. Você sabe tocar, por exemplo, um arpejo de Ré maior em todas as posições do seu instrumento? Em vários shapes diferentes, não sei como funciona, por exemplo, no sax, mas várias oitavas diferentes. Você sabe aplicar isso na prática bem? Porque se você não sabe, o que você tem que fazer? Você tem que resolver isso primeiro, antes de você ir para outros assuntos complexos. Antes de você saber sobre a posição de arpejo, antes de você resolver outras coisas. O que você tem que resolver agora é o seu arpejo de Ré maior e deixar ele bem definido, bem resolvido. Antes disso, não adianta. Paletada, como é que está a paletada do arpejo? Você está sweepando bem? Você está tocando paletada alternada legal? No caso, como é que está a articulação? No caso do instrumento sopro, né? Como é que está a articulação desse arpejo? Sim. Como é que está a afinação desse arpejo? Então, assim, esses fundamentos, quando a gente está dizendo fundamentos, é exatamente essas questões de arpejo, né? De técnica, de coisas básicas, muito básicas, e que a maioria da galera não se preocupa, ou se preocupa menos, e que já quer ir para o avançadão logo. E outra coisa que eu acho interessante, parece que quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que esses fundamentos é o primordial, né, para a gente evoluir, para a gente tocar bem, para a gente chegar num nível bom, um nível diferenciado assim, da maioria. Cara, e é um negócio assim, pegando um gancho do que o Matheus está falando, é ser extremamente claro com o nível que você se encontra, né? As pessoas parecem que elas querem sempre se colocar um nível acima. Parece que, pô, se eu sou iniciante, não, eu preciso ser intermediário porque iniciante é ruim, né? De vez em quando eu até chego a esses absurdos assim de pessoas me fazendo perguntas nesse contexto. Eu falo assim, gente, calma aí, não é assim, né? Então, pegando o gancho que o Matheus está falando, é ser realmente ser realmente claro com o nível que você se encontra. Então, se você não sabe fazer um arpejo em várias posições do instrumento, por que você vai querer estudar outra coisa? Por que você vai querer estudar o mais avançado? É só para ter aquela sensação de falar assim, não, eu já estudei isso, sabe? Eu fico me perguntando muitas vezes se o estudo é só para você, é para você aprender, é para você mostrar para os outros, né? Você identifica logo um cara que quer mostrar para os outros para falar que estudou, faz isso, não sei. Faz isso, não sai. Ou faz isso, não sabe fazer, não sei. Vai lá na hora e não sai. E aí quando você volta assim, aí você vê o tanto que os fundamentos são importantes, né? Mas essa questão de ter clareza do nível em que você se encontra, né? Complementando o que o Matheus falou, é uma coisa que você precisa ter isso, porque senão eu já te adianto, você não vai evoluir. Você precisa ser sincero com você mesmo. Essa sinceridade é você com você mesmo. Porque se você é sincero, cara, se você consegue ser sincero com você mesmo, você consegue entender o nível que você se encontra, você consegue entender as coisas que você tem dificuldade, você consegue entender qual é o ponto, né, que você tá pecando, qual é o ponto que precisa ser um pouco mais estudado e não ficar naquele campo do eu acho, né, eu acho. E na verdade quem acha muito, né, não sabe de nada, minha opinião, né? Eu acho que a gente tem que abrir um tópico aqui para falar, o quarto tópico, talvez de autoavaliação, autocomum mesmo, de fazer uma avaliação pessoal. O que você acha? Sim, ótimo. Vamos. Perfeito. Avaliação.
Deixar claro aqui também que a gente pode deixar essa listagem na descrição aqui, né? Mas vamos ver se essa galera vai fazer o que a gente está pedindo aí também, né? Vamos deixar essa lista lá, mas aí a gente vai fazer. Aliás, não vamos deixar a lista, não. Nós vamos botar lá no primeiro comentário quando der 100 curtidas, pode ser? O que vocês acham? Acho legal, boa. Eu acho que é legal, porque aí, pô, quem chegou até aqui, ó, você que está aqui nessa live, eu sou o Lucas Ramos, aqui está o Lincoln. Fala aí, Lincoln. Marcos Lincoln aqui, saxofonista. Aí, fala aí, Matheus, para você aparecer. Fala, galera, Matheus Guerra na área. É isso, ó, nós estamos aqui, então se você chegou até aqui, você já está sabendo o que está rolando, a gente está fazendo esse tópico, chegou em 100 likes, a gente vai, tem que se inscrever também, que vai ajudar a gente, ativa o sininho, essas coisas todas, porque ajuda a gente a chegar mais longe, e chegou em 100 likes, a nossa primeira meta vai chegar em 100 likes, tá? 100 likes, não é dislike não, em 100 likes, a gente já vai lançar a gente vai fixar lá nos comentários essa listagem que a gente está fazendo das coisas importantes para você que quer estudar. E aí é só assistir também o vídeo que vocês vão ter tudo, né? Então a autoavaliação vai ser primordial também, né? Para chegar nesse desenvolvimento aí, né? Sim. É isso? Exatamente. Sim. Perfeito. Agora, falando um pouco de como estudar mesmo, vou lá só essa pergunta. Foi a pergunta que eu tinha matado aqui. Olha lá. Como vocês gastam o tempo de estudo de vocês? Por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, esses dias eu vi um vídeo no YouTube e eu fiquei questionando assim. Porque, por exemplo, no vídeo o cara estava dizendo mostrando como que é a tabela dele de estudo, né? O cronograma dele de estudo. E aí eu achei interessante porque é diferente do meu, assim, ele pensa, né, uma filosofia diferente da minha de estudo. Então, por exemplo, ele já gasta o tempo dele, por exemplo, na segunda ele vai estudar 2 assuntos, na terça ele vai estudar mais 2 assuntos, na quarta mais 2 assuntos, e 2 assuntos diferentes todos os dias, né? E, se eu não me engano, ele fez uma rotina lá de 2 a 3 horas de estudo. Para esse tempo, que geralmente é o tempo que eu tenho para estudo, 2, 3 horas por dia, assim, né, às vezes mais, às vezes menos, depende muito da semana que a gente tem gig, né, tem repertório, tem que falar mais essas coisas, mas uma coisa que eu acho interessante, que eu achei interessante, assim, que eu penso um pouco diferente dele. Eu prefiro, por exemplo, selecionar 2 assuntos, que é como eu estou estudando no momento. Eu seleciono 2 assuntos, e aí eu fico 2 assuntos durante uma semana, durante um mês. Eu estou com foco de estudar durante um mês 2 assuntos. E eu já estou sentindo o resultado, porque como a gente está estudando a mesma coisa todo dia, acaba que é um pouco mais maçante, você tem que ter mais foco, né? Fica mais chato, um negócio mais... É um perrengue, assim. Mas tá sendo bacana que eu estou conseguindo ver mais resultado nesses 2 assuntos que eu estou estudando. Então, eu queria saber de vocês, como que vocês estudam, como que vocês pensam nessa questão filosófica do estudo, como que vocês gastam o tempo de vocês aí para o estudo. Cara, o seguinte, eu penso isso de uma maneira, vamos dizer, um pouco diferente, saca? Eu procuro estruturar o que eu vou estudar, né? E procurar estudar. Mas o tempo, tem uma técnicazinha que eu costumo utilizar, que é o que eu desenvolvi, eu chamo de PIFAR, né? Que é projetar, fazer, analisar e repetir. Então, quando eu estou estudando, eu faço tudo isso. Projeto o que eu tenho que fazer, faço, analiso o resultado que eu tive e repito, né? E o projetar a sua rotina de estudos, ou projetar seu objetivo, o fazer é a parte de execução do planejamento, né? Do que você planejou fazer. O analisar é analisar o resultado que obteve e está alcançando o resultado que você espera. Automaticamente, quando a gente começa a estudar alguma coisa, quando você se propõe, por exemplo, a estudar esses 2 temas durante um mês, você está esperando um resultado, você já está visualizando um resultado lá na frente. E aí, será que você conseguiu obter esse resultado? Né? E o repetir justamente tem uma coisa bastante importante de repetir, é repetir o processo em ciclos regulares, né? Então é o que eu faço muito. Então esse ciclo ele pode ser de 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, que é o seu caso, Matheus, né? Então assim, eu gosto de fazer muito isso, né? E realmente visualizar, eu gosto muito de estruturar por tópicos, às vezes
colocar uma agenda, o que é que eu estou estudando, como que foi o meu resultado naquele dia, às vezes em poucas palavras mesmo, para que eu possa visualizar a amplitude do que está acontecendo e não apenas o dia que eu estou estudando, sabe? Eu acho que isso é muito importante, assim. Depois que eu comecei a colocar isso em prática, porque às vezes a gente pensa nisso, pô, isso vai ser legal, mas o difícil às vezes é você colocar isso em prática, porque isso demanda uma certa rotina, né, um certo hábito para colocar isso em prática. Mas depois que você coloca isso em prática, cara, você consegue ver muito mais a sua evolução, tá? Eu me identifico muito com a forma que você estuda. Às vezes eu coloco um tópico lá e fico trabalhando neles um mês ou 2 semanas, depende muito do resultado que eu tenho, né? Que eu tenho de acordo com o conteúdo que eu estou estudando, né? Então eu paro um tempo, analiso, vejo o que foi que evoluiu, vejo se está legal ou não. Se não tiver legal, eu vou continuar estudando. Se tiver bacana, eu vou fazer uma manutenção desse conteúdo, né? Para que eu não possa esquecer. Então eu vou ter um período ali de manutenção ali que normalmente 7 em 7 dias é o ideal. Né, para quem estuda aí para concurso, sabe que o pessoal fala que de 7 em 7 dias o seu cérebro começa a esquecer um pouco. Então eu gosto sempre de estar revisando alguns conteúdos que eu aprendi. Então, assim, nesse caso, né, respondendo a sua pergunta, eu me identifico muito, né, com a forma que você colocou aí, né? E eu acho bastante interessante a gente focar em poucas coisas, porque às vezes, eu até gosto de usar esse exemplo com os meus alunos. Se eu te der um bolo, você não vai enfiar o bolo inteiro na boca. Você vai lá, partir o bolo, colocar no pratinho, comer, nem que você coma metade do bolo, ou que você seja igual o Lucão aí, coma o bolo inteiro, entendeu? Mas você não vai conseguir colocar o bolo inteiro na boca, né? Você vai comer parte por parte, pedaço por pedaço. Eu acho que isso é importante, né? Essa questão de você estruturar o que você está fazendo, né? E essa questão do anotar, né? Eu acho que você consegue visualizar a sua evolução. Pode falar aí, Lucão. Você gosta de comer o bolo inteiro mesmo ou como é que é? Tem que comer um pouco mais. Olha só. Só para falar um pouco assim, eu concordo com vocês também, mas eu quero dizer sobre a questão de como eu penso o estudar mesmo, assim. Primeiro, eu penso muito em o negócio da agenda que você estava falando, eu acho que tem que ser criado um diário. E todo dia você vai colocar ali, quando você for fazer a autoavaliação e avaliar aquilo que você está fazendo, de fato, você vai ver a sua evolução, né? E, na verdade, o estudo, para mim, ele é tipo como rotina, ele tem que existir um hábito, né? Antes de saber aquilo que você vai estudar, você precisa tornar isso um hábito, né? Se você... Cara, material que não falta para estudar, né? Então, o que eu falo sobre hábito inclusive, vou dar uma dica aí de leitura, O Poder do Hábito é um livro sensacional que acho que todo mundo deveria ler. O autor é o Charles Duhigg. Nele ele fala um pouco sobre como você vai você vai aprender um pouco sobre a origem dos hábitos, né? E os hábitos é que vai transformar a sua rotina, ela vai se tornar um hábito, e aquilo que é um hábito vai fazer você desenvolver, né? Então, por que é importante? Eu quero dizer para vocês o que é importante, por que é importante a gente ter uma rotina, né? Assim como no jiu-jitsu, eu que luto jiu-jitsu, a gente fala, cara, participar das aulas é a coisa mais importante. Você ter essa rotina de trabalhar ali aquela rotina do que você vai treinar. Se você falta uma vez na semana, já dá um problema, porque você quebra aquilo que vem no seu cérebro, né, no córtex central. Então você vai ter esse problema mesmo cara, às vezes o seu cérebro ele vai falar assim, cara, mas eu exigi menos do corpo ontem que eu faltei. Então, a rotina, né? Por isso que eu falo, não adianta grandes músicos, isso é uma frase antiga, grandes músicos estudam de 8 a 12 horas por dia. Mas, cara, não dá. Você vai fazer uma dieta, o cara quer cortar, o cara come 6.000 calorias, aí o cara quer cortar para 1.200 calorias, sabe? Não dá. É insustentável, né? O cara quer ficar o dia inteiro sem comer. Ou o cara dorme 12 horas, o cara dorme demais, aí o cara quer dormir 3 horas. Cara, é insustentável. O seu cérebro não vai conseguir. Vai chegar uma hora que ele vai esgotar.
Então, a importância do ato eu acho que para estudar, eu falo para os meus alunos, cara, começa de 30 minutos, né? Eu desenvolvi uma técnica olhando os caras que não estudavam e de repente passaram em concursos a nível nacional, federal, e os caras passaram lá em colocações absurdas, colocações muito boas, né? Então, assim, o que eu quero dizer, não acredito que exista fórmula milagrosa, fácil de aprender. Putz, é muito fácil, você vai fazer isso e é muito fácil. Eu não acredito nisso, mas eu acredito nos 3 estágios que o Dunning fala no livro dele, que o primeiro é a deixa, o segundo é a rotina e o terceiro é a recompensa. Para você trabalhar com o seu cérebro, você precisa que tenha uma recompensa também. Então, a deixa, o que é? É um gatilho que vai fazer você desencadear uma rotina. Então, a deixa é aquilo que vai fazer você, e aí a gente pode até voltar, a autoavaliação pode ser uma deixa, a importância dos fundamentos, ter uma referência, isso tudo pode ser uma deixa, porque é aquilo que vai ser o gatilho daquilo que você vai fazer, né? A rotina, ela é a ação do que você vai executar repetidamente. E a recompensa é aquilo que você vai falar para o seu cérebro. Falar assim, isso aqui foi muito bom. Mesmo que seja, você está gastando um tempo com isso, é difícil de você fazer, mas é muito bom para você. E aí a recompensa ela pode ser, quem gosta de comer um chocolate igual o Lincoln que come muito chocolate, ele vai lá e come um chocolate. O Matheus gosta de fazer o quê, né? Aí o Matheus vai lá e, vou comer uma batata frita depois do estudo. Então você está... você vai mandar estímulos para o seu cérebro e falar, cara, se você faz isso, você tem essa recompensa. Então são essas 3 rotinas, né? E é muito importante. E aí, falando passo a passo, aí são outros 500. Que aí eu acredito que a gente pode fazer da forma que o Matheus falou, que o Lino falou, a gente tem que fazer uma autoavaliação, a gente tem que fazer, eu faço muito com meus alunos os mapas mentais, né, daquilo que fundamenta o que você vai estudar, e é muito importante, né? Então, repetir, tem uma frase muito, muito bacana que eu lembrei agora, que é de um filósofo que foi músico, inclusive, e isso não lembro agora a data, mas sei lá, 1900 e bolinha. Que é repetir para aprender, criar para renovar. Então, cara, se você não repete aquilo lá que você está fazendo, mano, cara, tem técnicas para isso, sabe? Antes de dormir, você faz um tempo ali mentalizando, amanhã vai ser um dia produtivo, amanhã eu vou fazer, vai ser o dia de estudar, o dia de fazer isso, todos os dias fazer isso, e o exercício, na hora que você acordou, você está ali produzindo ali, sei lá, vai meditar 10 minutos e vai falar, hoje vai ser um dia de vencer, um dia de estudar, enfim, e falar isso, sabe? Acho que isso vai fazer a pessoa desenvolver muito. E a maior recompensa do trabalho, isso é outra frase, que eu sou o cara que gosta de frases, né? Frase de efeito. Mas o John Ruskin fala que a maior recompensa para o trabalho do homem não é o que ele ganha, né, fazendo isso, mas é o que ele se torna fazendo isso, né? Então, a maior recompensa de todos nós não vai ser só o que você vai ganhar. Não estou estudando porque eu estou ganhando com isso. Não. É quem você vai se tornar estudando. Então, a gente tem que ter isso aí muito, muito forte dentro da nossa cabeça para que a gente chegue num cronograma para estudar. Enfim, isso aí é um papo para uma outra live, falar do que a gente pensa sobre questão de cronograma. Mas está respondido? Acho que está legal, né? A ideia assim, se você pensar no Bill Gates, é aquela velha frase que ele fala, a persistência amiga da conquista. Se você quer chegar em algum lugar que a maioria não chegou, faz o que a maioria não faz. Você vai conseguir chegar onde as pessoas não chegaram se você fizer aquilo que os outros não fazem. Então, o cronograma a gente pode discutir numa próxima live, mas eu acho que é bem assim que eu penso. Eu acho que pegando o gancho aí do que a gente respondeu nas perguntas, né, e da pergunta do Matheus aí, cara, eu acho que o próximo tópico seria essa questão do comprometimento, né? Você tem que estar comprometido, você tem que estar focado naquilo que você realmente se propôs a fazer. Então, se você se propôs a estudar, se você realmente quer isso, seja comprometido. Porque igual o Matheus falou lá no início da live, lá que
que pode até ser um ponto de partida disso aqui, pô, você está perdendo seu tempo se você não está comprometido com o que você está fazendo. Então, o comprometimento é uma das partes muito importantes. Só um segundo, só te interromper um negócio, porque você falou de uma coisa que me fez lembrar do Flávio Augusto, que eu estou lendo a biografia do Flávio Augusto, e aí ele fala lá sobre a questão da falta de tempo, sabe? Se a falta de tempo realmente fosse uma justificativa para não realizar seus projetos, somente os desocupados iam ter sucesso. Então, mano, se falta de tempo, desculpa, mano, os caras que não fazem nada são os caras de mais sucesso, mano. São os caras que mais têm sucesso no mundo, na vida. Pô, mas isso é verdade. E isso é verdade. Eu tô vendo aí, Matheus, o Lucão, ele tá todo intelectual aí, citando frases de livros e etc. Que é isso, hein? Parabéns, Lucão. Parabéns. Cara, mandando frase de efeito. Mas mandando uma, tem um livro que eu tô lendo aqui, que às vezes serve essa questão assim, às vezes é difícil pra gente manter um comprometimento, às vezes vem aquela questão de você se desanima durante ali na caminhada, em relação aos estudos, né? Isso acontece, eu quero falar pra você que tá aí vendo, isso acontece com todo mundo, não é só você não, entendeu? Isso acontece com todo mundo. E é importante você estar cercado de pessoas que vão te animar nesse momento, né? Nesse momento, já que você está tão comprometido, você precisa se cercar de pessoas, você precisa ter amigos ali do seu lado. Eu tô lendo um livro que é O Milagre da Manhã, e lá, num dos capítulos, ele fala o seguinte: você é a média das 5 pessoas com que você mais convive. Então, é importante você estar com pessoas que saibam mais que você, que vão te levar para um outro nível. Quando eu digo isso, não é só no sentido musical. Às vezes a gente fala aqui musicalmente aqui, mas isso é relacionado a todas as partes da sua vida, né? Se você realmente quer aprender, se você realmente está comprometido com esse propósito, você precisa estar com gente que está fazendo isso. Você precisa estar com gente que está desenvolvendo, você precisa estar com gente que está realmente estudando. E isso é uma coisa muito interessante, né, que você começar a pensar também, né? E assim, como a gente é professor da escola, a gente é professor de instrumento, a gente também é professor de teoria, e aí você vê o seguinte: o aluno que mais, vamos dizer assim, o aluno que mais desenvolve na sala, ele anda com outros alunos que também têm o mesmo desempenho. E o cara que pouco desenvolve, andam com gente que tem pouco desempenho. Então você percebe que é basicamente ali o cachorro rodando atrás do próprio rabo, né? Você está rodando em círculos e você não sai do lugar, né? Então você tem que começar a ver isso. Então realmente ser comprometido com o que você está fazendo, né? Se você se propôs a fazer, se você propôs a estudar música, cara, ou se você se propôs a estudar qualquer coisa, que a gente está falando relacionado à nossa visão, né? A nossa experiência, mas é relacionado a estudo. A gente está falando aqui de educação mesmo, né? Então assim, se você se propôs a fazer isso, cara, gasta o seu tempo, mas gasta o seu tempo sendo produtivo, estudando, estando com gente que realmente está fazendo isso e que também está comprometido com a mesma causa, né? Eu não sei o que vocês pensam disso em relação ao comprometimento, né? Em relação a essa questão de ter um ciclo de amizade onde está te levando para cima, né? Sim. Podemos falar sobre o quinto tópico, só para a gente continuar esse lance aqui. O quinto tópico, ele pode ser hábito e rotina? Sim, hábito e rotina. Que é o que nós estamos falando, né? Vai lá, fala aí, Matheus, você ia falando. Deixa eu lembrar aqui. A gente estava falando de comprometimento. Comprometimento. Boa. Então, sobre isso, eu acho que é super importante. Como acho que alguém tinha falado aí da questão de você ter o seu dia planejado, né? Inclusive o Jerônimo fala bastante disso, né? Muito. Não só o Jerônimo, né? Todos os players aí do mercado que trabalham a produtividade, né? O lance do coach, da produtividade, os caras falam bastante isso, assim. Que é super importante a gente ter o planejamento do que a gente vai fazer no nosso dia. Então, acho que você até comentou, Lucas, da questão de ter uma agenda, de anotar, né? Eu faço sempre um bloco de nota. A primeira coisa que eu faço quando eu estou em casa eu abro o bloco de nota agora que a gente está um pouco mais tranquilo de tempo aí em relação às férias, né? A gente está meio que de recesso do conservatório. Então, o que eu faço? Eu sempre acordo, venho para cá, no meu estúdio, né, um estúdio que eu tenho aqui,
já abro o bloco de notas no computador e já anoto tudo que eu tenho que fazer no dia. Ó, hoje eu tenho que gravar vídeo, hoje eu tenho que editar vídeo, hoje eu tenho que sair, hoje eu tenho que tirar o repertório, hoje eu tenho que fazer isso, hoje eu tenho que... Então, assim, eu já sei o que eu vou fazer no meu dia. Aí, o que eu faço? Declaro as coisas que são mais importantes. Então, por exemplo, tirar o repertório é uma coisa que eu estou mais urgente, né? Tá mais urgente. Então, o que eu faço? Tiro o repertório. Segundo, deixo lá por último da lista o que eu tenho menos importância. Assim, não, hoje eu posso jogar isso aqui e fazer isso semana que vem. Ou posso fazer isso, né, amanhã. Isso é super importante também, porque a gente tira um pouco da cabeça essa coisa, nossa, eu tenho que ficar fazendo isso, tenho que ficar fazendo isso, tenho que ficar fazendo isso. Tem pouco tempo que eu estou fazendo isso, eu estou achando isso super interessante, porque a gente, tipo assim... Só mostrar aqui, ó, 2020, tá ao contrário porque tá filmando aqui, mas olha aí, ó. O que eu tô falando tá aqui. Eu vou mostrar a cobra aqui que eu matei, mano. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Tá aqui. Eu não tenho agenda, mas eu tô falando, tem blocão de nota que tá rolando aqui. Inclusive, nesse momento, tem blocão de nota aqui. Mas tem esse hábito mesmo da gente planejar o nosso dia, deixar isso tudo muito organizado. E agora, em relação ao estudo da música, falar um pouco disso também, não só do comprometimento, mas dessa coisa do planejamento. Quando eu quis dizer, por exemplo, deixar 2, 3 assuntos, né, para você estudar um mês, aí você pode perguntar, porra, mas você não vai estudar a técnica durante um mês? Aí, assim, é óbvio que não, né? Óbvio que não, assim, é claro que eu vou estudar a técnica durante um mês. Por exemplo, se eu estou selecionando igual eu estou agora, estou estudando só tríade menor melódica. Então, eu estou pegando novos formatos na tríade, descobrindo novos caminhos. Só que é claro que, por exemplo, a mão direita, a técnica da mão direita, estou experimentando coisas novas, eu estou botando no metrônomo, estou estudando com metrônomo. Então, naturalmente, você vai desenvolver isso. A mesma coisa, se eu quero estudar repertório, mas eu não vou estudar mais nada, vou estudar repertório. Pô, dependendo do que você selecionar para repertório, você vai desenvolver técnica, você vai desenvolver a questão musical, você vai desenvolver teoria musical, você vai desenvolver leitura, você vai ter que ler, né, dependendo do que for. Então, assim, não existe isso de, porque eu estou estudando menos assuntos, eu estou deixando de estudar outros. Na verdade, você tem que aprender que você pode estudar todos os assuntos em um único assunto. E quando você consegue fazer essa relação, seu estudo ele fica muito mais objetivo, muito mais qualidade, você desenvolve o que você está estudando muito mais rápido, né? Porque você vai ter foco, vai estar estudando isso todo dia. E, principalmente, você vai estudar e desenvolver várias coisas ao mesmo tempo. Né? E não só arpejo, não só, enfim, dá um exemplo. Então, acho que é mais... E se comprometer todos os dias mesmo, sabe? Todos os dias. Porque uma hora chega, uma hora, assim, no começo é custoso, é muito custoso. Não vou falar que é fácil, que é legal, que é divertido. Não é, não. É meio chato mesmo. Mas o resultado vem. Quando o resultado vem, aí começa a ser menos chato. Cara, essa questão você sabe que você falou de organização, né, de colocar ali o que você tem que fazer no dia, isso é fantástico. Inclusive, eu não fazia isso, e o ano passado eu comecei a fazer isso, porque eu ouvi um cara que inclusive tá nas redes aí, faz live, né, que é o Wendel Carvalho, ele falando que domingo ele vai lá e projeta a semana dele, o que ele tem que fazer dia a dia. Cara, quando eu comecei a fazer isso, meus dias começaram a ficar muito mais produtivo, né? E eu vi você falando aí, cara, isso é fantástico, você tem que experimentar. E essas coisas são coisas que a gente vê, a gente tem que experimentar pra ver como é que tá certo. Pô, eu tô vendo que funciona com você se programando, colocando as coisas menos importantes por último, né, para ir vindo fazendo as coisas com ordem de prioridade. E eu acho isso importante, sabe? A gente ter essa questão da organização. Porque se você acorda pela manhã, abre os olhos e, pô, eu tenho tantas coisas para fazer, mas você não sabe o que é realmente importante, você não sabe o que é, vamos dizer assim, o que é o mais interessante para você, para o seu desempenho ou para o seu desenvolvimento, para você fazer no dia, você me desculpa, mas você vai começar às vezes lá pelo mais fácil, e o mais fácil muitas vezes não é o que vai ser mais importante, né? E às vezes aí a coisa que realmente vai fazer diferença para você fica ali por último, ali você não consegue fazer, e é o que a gente chama aí de procrastinação, né? Que o cara fica deixando sempre para depois, né? Então, assim, essa questão de realmente, assim, que já engloba tudo ali, tá ali no comprometimento, mas ter essa questão de visualização da sua semana, eu acho fantástico, e que eu vi você falando aí, eu acho importantíssimo isso.
É o próprio Wendel Carvalho que fala sobre você ser senhor da sua agenda, né? Se você vai planejar no domingo o que você vai fazer na semana, você vai ser o senhor da sua agenda, mas como fazer esse planejamento? Ser senhor da agenda não é assim, meu Deus do céu, eu tenho que olhar o que eu vou fazer agora. A agenda está mandando o que você vai fazer? Não. Você está falando para a sua agenda o que você planejou para ser feito naquele momento. E aí pode vir, sei lá, mano, não sei quem te ligar e falar, vamos fazer isso aqui. Cara, não dá. Eu tenho meus compromissos aqui, pronto, acabou. Você manda na sua agenda, né? Após criar o hábito aqui, a rotina aqui, a gente tem outro tópico para a gente lançar já dentro desse assunto que a gente está falando. A gente tá comprometimento, né? Comprometimento, sim. Comprometimento. Talvez a organização, né? Organização de agenda, uma coisa assim. Na verdade, tudo está dentro do comprometimento, né? Porque se você está comprometido, né, cara, é impossível você falar que está comprometido se você não é organizado, né? Se você não é focado, é difícil, não é. Uma coisa está linkada à outra, né? Para mim está muito ligado à disciplina, né? Mas eu vou colocar como organização e comprometimento, que aí a gente já tem base, muita coisa que a gente falou dentro do vídeo, né? E aí a gente pode até colocar aí depois, no minuto tal, tá falando sobre organização e comprometimento. E lembrando que essa lista só vai rolar se tiver mais de 100 likes aí. Agora já estou passando para mais de 100 likes. Não, vai ter que ser mais, saca? Eu queria falar para vocês aí, eu acho que o assunto, para a gente não estender muito, porque nós já estamos passando aí de quase 1 hora de live. Cara, eu acho que são vários tópicos aqui do que a gente falou. Acho que tá legal para ser o primeiro. A gente vai vir mais live, vai ter mais coisa. O que vocês acham aí? Dá para a gente fazer mais coisa depois, deixar a galera curtir, falar para a galera, antes de fechar aqui, já falar para a galera também. Cara, deixa no comentário se tem alguma coisa que você quer que a gente fale. Esse canal é para vocês, esse projeto é para vocês, tem o Virato, são três cabeças governando, mas pensando junto. A gente quer chegar num assunto em comum que vocês queiram de fato consumir, que vocês queiram de fato que tenha relevância para a vida de vocês. Então, se vocês ajudar, pode mandar aqui no comentário, pode mandar no direct. Tem muita gente que fica com vergonha de mandar aí, que todo mundo vai ver. Manda no nosso direct também. Lá, o meu é @LucasRamosBaterista, Lincoln, qualquer. @mlincoln_sax. Matheus. Meu é mateus.guitarriste@hotmail.com. Isso aí mesmo. Mas fala a rede social. O Instagram? O Instagram é Matheus Guitarrista. @Guitarrista. Então é isso aí. Os três. A gente vai colocar na descrição aqui, manda no direct lá também, a gente vai criando os assuntos aqui, a gente conversa. Cara, pra gente finalizar, você quer falar alguma frase aí, alguma coisa aí pra finalizar? Rapidão. Fala. Deixa eu só... Deixa eu... vai lá, deixa eu ver. Não, pode falar. É o seguinte. Não, beleza. O que eu quero dar uma ideia, assim, ó. Se algum de vocês, como esse assunto ele é muito extenso, né? Você vê, a gente ficou mais de 1 hora aqui, e tem coisa demais pra falar sobre isso ainda. Se você curtiu o assunto, talvez fazer uma parte 2, deixa eu comentar lá, na hashtag parte 2, como estudar, alguma coisa assim. E aí a gente vai saber de vocês, que vocês gostaram do assunto, que é um assunto que a gente pode estudar mais para lançar conteúdo para vocês e trabalhar ele melhor. Trazer mais conteúdo mesmo para vocês. Beleza? Então deixa lá. Hashtag parte 2, que a gente vai saber o que vocês estão querendo dizer aí. Beleza? E vamos fazer uma hashtag mais específica. Hashtag como estudar 2. Isso, boa. Hashtag como estudar 2. Deixa lá, hashtag como estudar 2, a gente vai saber o que vocês estão querendo, quantas pessoas querem, e aí a gente tem essa estimativa aí de conteúdo. E vamos junto. É isso, manda no direct, vamos lá. Mas então, para a gente finalizar, Lincoln, começa por você, a sua frase aí de efeito, sua conclusão, fala aí o que você quiser falar e é isso aí, fala aí. Eu não vou falar a frase de efeito, porque eu sei que você guardou uma pro final,
Eu vou deixar pra você essa frase de efeito. Bom, moleque. Mas eu gostaria de... Mas eu posso aqui, peraí, pode ser, vai lá. Mas eu quero falar pra você, pessoal, o seguinte. A gente sabe que nós falamos muita coisa aqui e sabe que tem mais coisas, né? Relacionado a essa questão de como estudar, ou relacionado aos estudos, cada pessoa vai ter a sua opinião, a sua visão, até porque ninguém é igual, né? Então a gente gostaria muito de ler o comentário aí de baixo, né? Se às vezes você concordou, ou o que você achou que faltou, né? A gente já está sugerindo essa aí, Como Estudar 2, que seria interessante falar um pouco mais a respeito disso, né? E eu quero dizer que estou muito feliz em estar aqui nesse momento, aqui nessa conversa super agradável com os meus amigos aqui, né, para a gente falar desse assunto, para a gente ajudar mais pessoas, né, a ter um desenvolvimento, né, ajudar mais pessoas com conhecimento. E eu acho super importante isso, acho super válido isso, né? Não é guardar o conhecimento só pra gente, não é guardar só o que a gente aprendeu pra gente, né? Então, assim, eu tenho certeza que muita gente vai estar aí anotando, né? Já pegou a dica, já pegou a deixa, já tá anotando, vai colocar algumas coisas em prática. E se por acaso você teve contato com um conteúdo aqui que você nunca tinha pensado, né? Alguma técnica, alguma coisa aqui que a gente falou aqui, e você colocou em prática e viu que funciona, pô, deixa um comentário aí pra gente aí, ou manda no direct, fala que você utilizou e achou super interessante, né? Dá esse feedback pra gente aqui, porque a gente tá aqui, né, tiramos um tempinho nosso, né, pra falar um pouco mais e pra ajudar cada um de vocês que tá aí. Então eu fico por aqui, eu vou parar de falar, acho que eu falei muito, mas é isso aí, valeu, galera! Vai lá, Matheus, fala aí. Eu acredito que eu tô comigo nessa aí também. Agradecer também, eu acho que esse projeto vai ser muito bacana, tanto para a gente como para vocês. E pedir a força mesmo de vocês aí. Então, gostaram? Divulga Facebook, divulga Instagram, né, rede social, dá o like aqui no vídeo, vai lá no sininho, né, ativa a notificação no canal de cada um aí. Segue o canal de cada um, que vai ser super importante para a gente. E se gostou, deixa comentar. Se não gostou, deixa comentar, deixa a gente saber mesmo. Isso vai ser super importante para a gente, até para os próximos, né, para as próximas lives aí que a gente for fazer. E é isso. Agradecer quem viu até o final. Quem viu até o final também, deixa aí, hashtag viu até o final, para a gente também saber quem viu até o final, quantos viram até o final. E vai ser muito bacana para a gente ter essa análise, né, até para analisar o público e tudo. Beleza? Então é isso. Lucão, manda a saideira e manda a frase de efeito, que eu tô ligado que você tem uma boa. Manda a frase, vai lá. Estamos esperando a frase. Manda a frase. Agora vocês me pegaram que eu não tenho a frase de efeito, mas vou procurar. Peraí, deixa eu dar uma girada no certo. Mas olha só, cara, eu quero falar para todo mundo, então, estou com vocês também, feliz de estar aqui com o Lincoln, com o Matheus, né? Nós somos aí esse projeto Triunvirato. Vida longa esse projeto, tá? Quero aproveitar e pedir desculpa pra galera que eu tô com um probleminha na webcam, às vezes dá desfoque um pouco. A gente nem mas percebeu, eu vou trocar. Você percebeu, Matheus? Estava com desfoque na webcam dele? Não. Não, né? Então, tá maravilhoso. Obrigado pela ajuda, hein, companheiro. A coisa, agora tá desfocado. Mas, bola, quero agradecer mesmo, de verdade, por essa parceria, né? De fato, fico feliz, né? Nós já somos amigos há muitos anos e isso tá nesse projeto de vocês, é maravilhoso. A gente brinca muito, mas aqui a gente está com um papo muito sério, papo legal, e fico feliz por isso. Quer dizer, para você que está aqui assistindo a gente, eu vou falar a frase de efeito, só que eu vou fazer um negócio. Se você quiser uma frase de efeito, você vai vir no próximo vídeo e eu vou começar o vídeo falando essa frase de efeito. Eu tenho essa frase pronta aqui, beleza. Eu vou falar essa frase, e eu vou falar mais, mano. Vou falar melhor. Essa frase é uma frase que mudou toda a forma que eu tive de pensar na minha vida e quem eu sou no sentido profissional do negócio. E se você escutar essa frase, você vai começar a, pelo menos, raciocinar quem você é. Então, a frase vai ficar para a próxima. Tem um monte de frase guardada aqui. Eu sou um cara que gosta das leituras e das frases. E a gente vai desenvolver muito. E nos próximos, se vocês quiserem, nos próximos a gente vai poder
A gente vai deixar a dica aí de método de estudo, método de bateria, método de saxofone, método de guitarra. A gente vai deixar também livro que vai acrescentar, que vai agregar. Então é isso. Galera, espero que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like. Nós vamos deixar na descrição aí o contato de todo mundo de rede social. Vai ser um prazer poder falar e responder vocês. Manda lá pra gente, se a gente puder, a gente vai responder, inclusive, nos stories. Então, fica ligado nisso aí. Tá? Esse é o Triunvirato, que é o nosso projeto. E bola pra frente. É só o começo, vida longa desse projeto e vamos fechar com chave de ouro, que o negócio só tá começando. Vamos embora. É isso aí. Valeu, galera! Valeu, galera! Até mais! Até a próxima. Um abraço.